Olá, eu sou o Dr. Mário Araújo e esse é o canal Tireoide na Prática. Hoje nós vamos responder uma pergunta bem comum entre os meus pacientes. Depois de tratar um câncer de tireoide, eu preciso investigar os meus familiares? Essa é uma preocupação nobre e a resposta é: depende. E os critérios para essa decisão são bastante específicos e nós vamos entender isso com base nas diretrizes mais atualizadas na literatura médica. A maioria dos casos de câncer de tireoide não é hereditária. O primeiro ponto fundamental é que a maior parte dos cânceres diferenciados da tireoide, como o carcinoma papilífero e o carcinoma folicular, surge de mutações esporádicas, sem uma transmissão familiar. Isso significa que, na maioria dos casos, o diagnóstico de um familiar não aumenta automaticamente o risco dos demais familiares terem câncer de tireoide. Mas existe uma forma específica chamada câncer não medular familiar de tireoide. Quando esse padrão é identificado, o rastreamento dos familiares passa a ser uma recomendação. E uma recomendação clínica clara. O câncer familiar de tireoide pode se apresentar de duas formas. Primeiro, a forma sindrômica, quando o câncer de tireoide faz parte de um conjunto de tumores associados a condições genéticas conhecidas, como em síndromes de Cowden, polipose adenomatosa familiar e a síndrome de Carney e também a síndrome de Werner. Mas também existe a forma não sindrômica, quando o câncer de tireoide é a única ou a principal malignidade hereditária na família e sem associação a uma síndrome definida. Identificar em qual dessas categorias o caso se encaixa é o primeiro passo antes de qualquer decisão sobre a investigação dos demais familiares. Mas quando o teste genético é indicado? As diretrizes atuais da ATA indicam o teste genético germinativo em situações muito bem definidas. A primeira delas é a suspeita das síndromes que nós já comentamos, como a síndrome de Cowden e Pittem. Quando há associação entre o câncer de tireoide e tumores em outros órgãos, como mama, endométrio ou rim. E também o diagnóstico na infância ou na adolescência nos faz questionar se há uma mutação, especialmente do gene DICER1, e especialmente quando há outros membros jovens da família afetados. E terceiro, o diagnóstico anatomopatológico de carcinoma cribriforme morular, que apareceu na última atualização de 2022 da Organização Mundial de Saúde. Esse subtipo específico de câncer de tireoide está associado ao gene APC, o mesmo gene da polipose adenomatosa familiar, e justifica sim investigação genética formal. Outras combinações de cânceres na família, quando o padrão familiar sugere condições raras como a síndrome de Carney ou a síndrome de Werner, o aconselhamento e o teste genético podem ser oferecidos. E quando não há síndrome, mas há mais de um caso na família? Esse é o cenário mais comum na prática clínica. Quando há 3 ou mais familiares de primeiro ou segundo grau com diagnóstico de câncer não medular de tireoide, existe a indicação para o rastreamento dos familiares de primeiro grau com ultrassonografia do pescoço. Quando há apenas 2 casos, o rastreamento pode ser considerado, especialmente se os diagnósticos foram realizados em idades jovens ou se a estrutura familiar é limitada, o que pode dificultar identificar outros membros afetados. É importante destacar que o rastreamento não deve ser automático para qualquer familiar de paciente com câncer de tireoide. A indicação precisa ser baseada em critérios clínicos concretos, evitando as investigações desnecessárias que geram ansiedade e não têm um benefício real para esses familiares. E como esse rastreamento é feito na prática? Quando o rastreamento é indicado, o processo começa de forma simples. Uma anamnese detalhada com o histórico familiar completo. Quantas pessoas nessa família estão afetadas? Qual é o grau de parentesco? A idade ao diagnóstico e qual o tipo de tumor?
Também o exame físico direcionado ao pescoço e a ultrassonografia da tireoide do pescoço para os familiares de primeiro grau com risco claramente identificado. Se o ultrassom identificar nódulos com características suspeitas, nós seguimos o protocolo habitual de avaliação, classificação desse nódulo por TIRADS e punção se houver indicação. Um resumo rápido: a maioria dos cânceres de tireoide não é hereditária e o rastreamento familiar não é indicado de forma rotineira. 2. O câncer não medular familiar de tireoide tem critérios específicos para investigação genética e rastreamento dos familiares. 3. Com 3 ou mais familiares afetados de primeiro ou segundo grau, o rastreamento com ultrassom dos familiares de primeiro grau está indicado. E 4. Os testes genéticos são reservados para situações específicas, quando nós suspeitamos de síndromes associadas, quando nós temos o diagnóstico na infância ou achados anatomopatológicos que sugerem doença genética. 5. A decisão deve ser individualizada e orientada por um especialista e nunca de forma automática. Se você achou esse conteúdo útil, deixe o seu like, compartilhe com outros profissionais ou pacientes que precisam conhecer essas informações. Não deixe de seguir o canal Tireoide na Prática para mais conteúdos como este. Um abraço e até lá!